Nós estamos falando sobre o personagem bíblico Zorobabel. E quem é então esse Zorobabel e de onde que ele surgiu? Bom, Zorobabel, ele é um descendente do rei Davi, ele tem uma descendência de linhagem real, ele era filho de Salatiel. Em algumas versões, no livro de Crônicas, fala a respeito de Pedaías. Então há algumas informações aqui que é discutida pelos teólogos a respeito de Zorobabel, de quem será, se ele era filho de Salatiel ou era de Pedaías, pelo seguinte sentido. Existem algumas alternativas, algumas suposições que ia ser falada nesse termo. Então, uma delas seria que houve um erro nos copistas na hora dos hebraicos, porque Pedaías era irmão de Salatiel. Então, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que poderia ter havido um erro na cópia, na transcrição, ao informar o pai de Zorobabel. Outros trazem outras duas alternativas, uma delas seria que talvez aqui seria um exemplo de levirato, que existia na lei hebraica, quando morria o pai ou o marido e não deixava descendente naquela família, o irmão seguinte casaria com a viúva para que esse filho tivesse a paternidade na linhagem daquele que morreu. Então, se houve essa situação, no caso do levirato, então Zorobabel poderia ser mesmo filho de Pedaías, que era irmão de Salatiel, mas como Salatiel era o pai, pela lei do levirato, ele seria considerado filho de Salatiel e não de Pedaías. E uma outra interpretação diz que a mãe, o Salatiel poderia ter morrido nesse tempo, então Pedaías tivesse assumido cuidado então da família de Salatiel, do filho que seria Zorobabel. Não existe nenhuma comprovação de alguma das teorias, né, nenhuma das três teorias quanto a respeito disso, mas informa que lá no livro de Crônicas ele faz essa menção a respeito de Pedaías, que é irmão de Salatiel. Para nós é importante entendermos que Zorobabel ele era descendente do rei Davi. Ele era neto do rei Jeoaquim. Então, o Zorobabel ele vem desta linhagem, ele vem de um período, e aonde que ele entra na história? Onde que o Zorobabel, então, ele se encaixa na história bíblica? O Zorobabel ele teve uma grande importância quando o povo de Israel, após ter ficado no cativeiro na Babilônia, depois de ter passado aquele período, seus 70 anos no cativeiro da Babilônia, houve o retorno do povo de Israel, então, para a sua terra. E o que aconteceu nesse tempo? Nós temos ali, antes disso, nós temos um período de desobediência, nós temos, na verdade, dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Com capital, nós temos o reino do norte, Israel, e nós temos no reino do sul Judá, porque já havia dividido após a morte então, do rei Salomão. E o reino do norte já havia sido dispersado, já havia sido acontecido vários momentos onde o povo foi dizimado também, onde a invasão das Sírias, então a queda do reino do norte já havia acontecido. E o reino do sul, Judá, que também continuou da mesma maneira, e Deus avisando pelo intermédio dos seus profetas para que o povo se arrependesse. Mas o reino do sul acabou da mesma maneira que o reino do norte caindo, o reino do sul também. Só que o povo do reino do sul, ele foi grande parte, em sua grande maioria, ele foi levado para a Babilônia, porque foi a Babilônia, Nabucodonosor, que entrou na cidade. E a Bíblia nos fala a respeito disso, historiadores nos contam que foi terrível, foi terrível o que aconteceu com aquele povo, o templo foi destruído, a cidade foi queimada a fogo, muitos foram mortos, era tanta morte que os cavalos resvalavam no sangue das pessoas que foram exterminadas nesse período. E um grande número, em primeiro os nobres de linhagem real, depois famílias mais abastadas, e foram levados para a Babilônia no cativeiro por 3 levas. Então houve esse período em que o povo foi levado para a Babilônia. E lá sobrou somente os indignos que sobraram ali ainda na região de Jerusalém. Os demais todos foram levados para cativeiro. E passado esse período dos 70 anos, né, que a Bíblia nos conta, nós temos alguns profetas vivendo nesse período, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, que viveram no período do cativeiro babilônico.
nos conta da saudade do povo, da sua terra, nos contam de toda a situação que o povo aconteceu. E como houve essa passagem de tempo de 70 anos, muitos tiveram as suas famílias, fizeram a sua casa, mas alguns pontos também serviu para que a idolatria para o povo de Israel fosse exterminada nesse período do cativeiro. Isso foi algo que acabou depois disso aí. O povo precisou passar por esse cativeiro. Mas então o que tem a ver Zorobabel com tudo isso? Nós temos um período aqui com o reinado já dos persas, né, dos medo-persas. Nós temos aparecendo a figura do rei Ciro, muito importante, no qual já havia sido profetizado pelo profeta Isaías muitos anos antes, a respeito do nome do rei Ciro. Então Deus deu para o profeta, inclusive, o nome desse rei, que o povo seria liberto sob o reinado dele. Daniel, então, é importante nesse período, ora pelo seu povo, mostra então para o rei, e Ciro decreta esse retorno do povo de Israel para a sua terra. Aqueles que quisessem poderiam retornar. E quem vai retornar, quem vai trazer a liderança desse povo retornando para a sua terra é Zorobabel. E então, Zorobabel, ele vai fazer essa primeira condução. Assim como o povo de Israel foi levado em cerca de 3 levas para o cativeiro babilônio, nós temos também um período onde o povo vai ser trazido em várias levas. Mas a principal leva, que vai trazer o povo do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, vai vir sob o comando de Zorobabel. Zorobabel, então, como ele era da linhagem do rei Davi, como ele era neto de Joaquim, ele ainda tinha uma linhagem real. Então ele vem conduzindo o povo de Israel novamente para a sua terra em Jerusalém. Junto com ele vai vir cerca de 50 mil judeus que saíram de lá e quiseram retornar para sua terra. Muitos judeus permaneceram na Babilônia porque já haviam constituído família, não quiseram retornar. Mas esses que retornaram, inclusive havia uma assinatura do rei Ciro para que eles reconstruíssem o templo ali em Jerusalém. E não só Zorobabel vem trazendo o povo, mas eles vêm trazendo vários utensílios que eram do templo de Jerusalém e que haviam sido levados para a Babilônia. Então eles vêm trazendo novamente, e Zorobabel, ele vem com esse povo novamente para Jerusalém, lá eles começam a se reinstalar, a cidade está terrível, eles estão encontrando situação que o templo está destruído, que os muros estão queimados, é uma terra assolada. Mas ao redor também nós temos vários povos que já estão convivendo ali, porque como o povo foi deportado, foi levado para o cativeiro, vários outros se instalaram nessas regiões, que é, por exemplo, o caso dos samaritanos e de outras regiões, porque muitos foram no tempo da Síria, quando esse povo o reino do norte foi levado, foi destruído, o rei da Síria trouxe para essa região vários povos de outras localidades, e eles se estabeleceram ali e viveram. Só que esses povos depois vão incomodar em muito o povo de Israel quando ele retorna para sua terra aqui do cativeiro babilônico. Então, no ano de 537 antes de Cristo, nós temos o primeiro retorno dessa primeira leva com Zorobabel, que vem com esses 50 mil judeus, vem trazendo meios para iniciar essa reconstrução do templo, vem trazendo utensílios do templo. E qual é a primeira coisa que eles fazem quando eles voltam novamente para sua terra? A primeira coisa que eles vão fazer, eles vão iniciar a reconstrução, reconstruindo o altar do holocausto. Porque imaginem aquele templo que estava destruído, eles não tinha nada ali naquele lugar, como é que eles iam cultuar Deus? Então, Zorobabel, inicialmente, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir um altar. E aqui eu acho tremendamente significativo iniciar falando a respeito disso, que tudo na obra de Deus começa na reconstrução do altar. Primeiro, o mais próximo de Deus tem que ser reconstruir a minha vida. Então é importante nós entendermos que antes de nós querermos fazer algo em prol da obra de Deus,
O nosso altar, a nossa vida precisa ser reconstruída, precisa haver sacrifício, precisa haver holocausto, ou seja, na nossa vida é nós que temos que nos render a Deus, é nós que temos que voltar para o Senhor, é nós que temos que voltar ao sacrifício, ou seja, à adoração a Deus. Então tudo começa na nossa vida, no nosso interior, no nosso ser. Não adianta nós querermos fazer grandes coisas fora, não adianta nós queremos pregar, não adianta nós querer fazer trabalho na obra de Deus, se nossa vida não for reconstruída primeiro. Então tudo começa em mim, tudo começa no meu coração, tudo começa na minha adoração perante Deus. Então isso é importante nós entendermos que tudo começa em mim, tudo começa no meu relacionamento com Deus. E aí vai acontecer o quê? O povo ficou feliz, agora nós estamos retornando, lançou-se os fundamentos para iniciar a reconstrução do templo, reconstruiu o altar, então o povo estava ali se alegrando agora, voltou para sua terra, estava um tanto tempo distante da sua terra, e aí começa uma estratégia do inimigo. O inimigo vai fazer com que aqueles povos que estavam ao redor, em primeiro lugar, o que eles fazem? Eles veem que o povo de Deus está ali iniciando uma reconstrução do templo de Deus, reconstruindo, e aí eles vão dizer o seguinte: não, peraí, nós queremos ajudar, e eles vão lá, se colocam como tentando ajudar na reconstrução do templo, querendo ajudar na reconstrução do templo. Só que o povo já sabia, já vinha sabendo que aqueles povos eram povos idólatras, então eles não adoravam a Deus da mesma maneira. E aí eles disseram: não queremos auxílio de vocês. E aí os samaritanos vão fazer o seguinte: esses povos ao redor vão escrever cartas, porque nessa época já não tem mais, o rei Ciro já não está mais no poder, e mandam cartas para a Pérsia, já está ali governando então o rei Cambises, e o templo vai acabar sendo parado a sua reconstrução, e o templo fica parado a sua reconstrução. Há uma parada nesta reconstrução do templo de Jerusalém. E o povo, ao invés de reconstruir a casa de Deus ali, cada um vai viver a sua vida. E, inclusive, vão utilizar até dos materiais que haviam sido destinados para a reconstrução desse templo. As madeiras que haviam sido destinadas para esse lugar, tudo. Eles começam a reconstruir suas casas e vão tendo as suas vidas e vão vivendo dessa maneira. E o Zorobabel, desanimado com essa situação, também permanece dessa maneira, aquela situação do templo ali, e eles vão vivendo a vida da maneira como eles acham que tem que viver. E aí Deus vai levantar 2 importantes profetas nesse período para profetizar ao povo de Israel, para que retornasse, e principalmente para falar com Zorobabel, para que retornasse a reconstrução da sua casa, que são o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então é muito importante, Deus usa esses profetas aqui. Essa obra ela fica parada durante 7 anos, porque nós temos nesse período no poder lá na Pérsia o rei Cambises e um outro rei aqui, Esmerder, e também ele tem um outro nome que ele é chamado, que ele é um rei falso, na verdade, que foi uma tentativa de golpe que houve nesse período aqui na Pérsia. E havia dos decretos, e se sabia que os decretos persas, depois de uma vez firmado um decreto, ele não poderia ser voltado atrás. Então houve um tempo, quando o rei Ciro decretou a reconstrução do templo, já teve um outro rei tentando parar essa reconstrução, que tinha uma certa amizade com os samaritanos ali, tinha uma certa ascendência com os samaritanos. Então isso levou lá na Pérsia com que houvesse uma parada. Mas aí Deus vem novamente e vai... anima o povo através da profecia tanto de Ageu quanto de Zacarias, que eles retornassem para a casa de Deus. Nós temos o profeta Ageu profetizando ao povo, falando exatamente isso, que o povo estava cuidando da sua própria vida. Semeais muito e colhei pouco, vocês não se fartam nada, vocês trabalham para colocar o dinheiro praticamente no bolso furado, porque não tem nada. Então o profeta Ageu, ele profetiza muito duro com aquele povo, que o povo estava cuidando das suas próprias vidas, e não estavam vendo que Deus estava mandando sinais na natureza, que eles não estavam conseguindo colher, eles não estavam conseguindo sobreviver, que da maneira como eles estavam vivendo, né, aquilo que entrava, eles tinham ali, aquilo que lhes beneficiava, eles também perdiam justamente por isso.
Nós vamos ver lá no profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis e não se fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe e coloca no saquetel furado. Então o profeta Ageu está dizendo o seguinte, que o povo que está buscando muito, nesse momento aqui, ao invés de ele receber da parte de Deus aquilo que ele queria, ele não está recebendo. Que tudo aquilo que ele está semeando, ele não está colhendo. E Deus, isso é uma permissão divina para que o povo se alertasse e retornasse a fazer aquilo que Deus havia destinado, que era a reconstrução da sua casa. E Deus está falando, enquanto muitos estão usando, inclusive, daquilo que foi ofertado lá na Pérsia para a reconstrução do Templo de Jerusalém, eles utilizaram na reconstrução das suas casas. Então houve uma casta ali que utilizou daquilo que era para construir a casa de Deus, para trazer para suas próprias casas. E o Espírito de Deus vem trazendo isso através da profecia de Ageu. E vem animando Zorobabel novamente. Zorobabel, te levanta, vamos reconstruir. É para reconstruir porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E o Senhor vem e fortalece. O profeta Ageu, ele fortalece, são palavras que fortalecem a Zorobabel, que nos diz o seguinte, lá no capítulo 1 e versículo 14, e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, ou seja, Zorobabel estava desanimado. Ele estava desanimado com toda a situação que ele estava passando. Ele estava desanimado no trabalho, porque agora Zorobabel não era simplesmente o construtor, Zorobabel estava na liderança daquele trabalho. E agora Zorobabel estava vivendo aquela situação, e por uma estratégia do inimigo, o povo havia parado por cerca de 15 anos de reconstruir a casa de Deus. Então, nessa noite, eu quero fazer um parêntese na história de Zorobabel e eu quero falar um pouquinho sobre as estratégias do inimigo para parar você. Como que o inimigo utiliza estratégias para parar o povo de Deus? E aqui eu quero falar na palavra do Senhor. No versículo 4, Deus vem no livro de Ageu e fala uma palavra de ânimo para Zorobabel, que diz: ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, assim diz o Senhor dos exércitos. Então Deus vem através da profecia aqui do profeta Ageu e anima novamente Zorobabel para construir, porque Zorobabel nesse momento ele é um líder que está ali, trouxe o povo e ele era como se fosse um líder civil na época, era um governante em Judá. Inclusive ele é chamado em algum momento, uma versão de Sesbazar, que provavelmente era na Pérsia, como ele era conhecido pelo nome de Sesbazar. Mas Zorobabel ele tinha uma grande importância de continuar aquela obra. Só que o inimigo muitas vezes vem com palavras, vem com ações, vem com estratégias, e aquela obra parece que está indo de vento em popa, ele consegue parar. Ele consegue parar porque ele usa de artimanhas e ele usa de estratégias. E quando eu vejo aqui a palavra de Ageu falando com Zorobabel, eu entendo que Zorobabel estava desanimado. Se o profeta Ageu está dizendo para ele, ó, animai-vos, é porque Zorobabel estava desanimado. Eu quero falar nessa noite sobre, às vezes, o inimigo usa de estratégias para nos parar, para desanimar. Para dizer, não, você não tem condições, não, você não vai mais adiante. E às vezes é isso que o inimigo faz. Ele usa de estratégias para parar você, para parar aquilo que Deus tem na tua vida, para parar o projeto que Deus tem contigo. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor, ouvir a sua palavra e entender que o Senhor lhe está dizendo, esforça-te, anima-te, levanta-te. O Senhor fortalece através da sua palavra. Depois nós temos lá o profeta Zacarias falando, inclusive profetizando e falando novamente aqui para Zorobabel. Lá no capítulo 4, versículo 6 em diante, nos diz algum trecho muito importante que eu acho pertinente para nós seguirmos falando a respeito de Zorobabel. E diz, e respondeu e me falou, capítulo 4 do profeta Zacarias, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos exércitos,
Quem é como tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra por aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, e também pelas suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor Deus dos exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. São 7 os olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra. E aqui eu acho tremendo que Deus está falando para Zorobabel, está animando Zorobabel dentro desta área aqui. Então, o que eu quero dizer nessa noite para você? Muitas vezes nós temos uma incumbência, um trabalho, algo na obra de Deus. E não posso dizer que o trabalho na obra de Deus é destinado somente a alguns. O trabalho na obra de Deus é destinado a todos nós. Nós precisamos aprender, orar, falar com o Senhor e entender qual é o trabalho, o chamado que o Senhor tem na nossa vida. Mas todos, independente da capacidade física, independente da capacidade intelectual, independente dos talentos que o Senhor deu, ou os dons que o Senhor deu pelo seu Espírito, todos nós temos um ministério, todos nós temos um chamado à obra de Deus. Porém, nós precisamos aprender e entender aonde que o Senhor está nos chamando, e eu acho que essa é a maior dificuldade do crente. Porque muitas vezes nós fracassamos ou nos sentimos fracassados porque não entendemos que Deus tem uma chamada individual com cada um. Pode ser que a tua chamada seja uma chamada para orar pelas pessoas. Pode ser que a tua chamada ou que o trabalho que Deus tem na tua vida seja para cuidar da tua família, da tua casa. E não é menos importante, não, é muito importante. Porque, inclusive, como nós estamos em véspera dos Dias das Mães, nós temos que entender que no povo de Israel a figura é muito importante, embora nós sabemos que era uma sociedade patriarcal, mas a figura talvez de maior importância dentro da casa do povo de Israel era a mãe. Porque a mãe era aquela que ensinava os primeiros momentos da palavra, ensinava o filho o primeiro momento de entender a Deus. Então, o trabalho que Deus tem, se é para ser uma mãe abençoadora, é muito importante. Nós temos o exemplo de Susan Wesley, que foi uma mãe que nós não vemos ela fazendo grandes ministérios, grandes pregações na história. No entanto, os filhos dela foram pessoas extremamente relevantes na obra de Deus, porque teve uma mãe que ensinava eles todos os dias na sua casa. Tinha uma mãe que orava com todos os seus filhos. Tirava um tempo com cada um dos seus filhos. E das suas filhas mulheres, nenhuma das suas filhas começava a fazer tarefas domésticas sem antes aprender a ler. E todos aprenderam a ler na palavra de Deus. Então foi uma mulher, seus filhos, Charles Wesley, e nós temos aqui também John Wesley, avivalista que Deus usou tremendamente. Foi muito importante na primeira onda do avivamento. Este homem foi muito usado nas mãos de Deus, porque teve uma mãe que ensinou a sua palavra. Então eu vejo que muitas vezes o nosso problema é entender aonde que Deus está me chamando. Aonde que Deus está me chamando para a sua obra. Zorobabel, ele tinha um chamado para a liderança daquele povo, para reconstruir o templo, para reconstruir. Então ele teve uma grande importância naquele momento. A dificuldade que nós entendemos que todos nós temos algo para fazer na obra de Deus. Todos nós. Temos um chamado, se é para cuidar da nossa casa, da nossa família, se é para cuidar dos nossos filhos, se é para cuidar no ministério, se Deus chamou para pregar, se Deus chamou para atender o necessitado, se Deus chamou para... o trabalho na obra de Deus, ele é diverso e pode ser em várias áreas. É importante nós entendermos aonde que Deus tem nos chamado. E aqui eu quero falar a respeito das estratégias que o inimigo usa para desanimar você. Quais são as estratégias que o inimigo muitas vezes ele usa para que você desanime na tarefa ou na obra do Senhor? A primeira delas nós temos aqui que quando os samaritanos, vêm
Zorobabel, para fazer essa reconstrução do templo, ele inicia pelo altar. Então é ponto de entendermos que a obra de Deus começa em mim. Antes de eu fazer algo fora, eu preciso entender que a obra do Senhor começa em mim. Então, antes de eu reconstruir muita coisa ou fazer muita coisa, o Senhor precisa construir, reconstruir e remodelar a minha vida. Eu sou o vaso nas mãos do oleiro. Então, isso é importante nós entendermos. Tudo começa em mim, o meu relacionamento com Deus. Se eu não tenho relacionamento com Deus construído, se eu não tenho uma vida de arrependimento, se eu não tenho uma vida de avivamento, porque o avivamento começa pelo arrependimento, é palavra mais oração, então precisa ser reconstruído. Então nós temos Zorobabel fazendo esse primeiro movimento. E aí o que vem o inimigo? Quando você entende que tudo começa em você, no trabalho da obra de Deus, no teu relacionamento com Deus, aí ele vai começar a usar estratégias. Quais são, então, as estratégias do inimigo para te desanimar? Primeira delas, que nós vemos aqui, quando os samaritanos vêm e colocam aquela situação de querer se infiltrar para auxiliar aqui na obra. Um pouquinho não faz mal, irmã. Sabe? Qual é a estratégia do inimigo? É quando elimina teu coração para dizer que o pecado mudou de nome. Mas não, foi só um pouquinho. Um pouquinho não faz mal. Você sabe que nós não tropeçamos em grandes pedras, em grandes... se tiver uma árvore grande caída na estrada, você não vai tropeçar naquela árvore. Mas se tiver um pequeno galho no chão, você pode tropeçar. Não são as grandes coisas que fazem tropeçar, são as pequenas. Então, é nas pequenas coisas que muitas vezes o inimigo ele tenta se infiltrar na nossa vida. Para nos tirar da comunhão com Deus, para nos tirar, para entrar nessa... para nós não vigiarmos. Quando nós não vigiamos, o inimigo ele vem lançando pequenos tropeços. Então, uma das estratégias do inimigo é primeiro se infiltrar na nossa vida. Se infiltrar, utilizando situações, às vezes corriqueiras do nosso dia a dia. Então, nós temos que estarmos atentos quanto a isso. Quando o inimigo vê que ele não consegue entrar na tua vida por pequenas coisas, quando você não deixa brecha, então ele vai fazer algo maior. Ele vai desanimar também. Ele vai procurar lançar palavras que te desanimam. Como é que você vai reconstruir se você não tem nada? Como é que é a tua vida? Como é que está a situação? E começa a olhar para você e achar que teu problema está grande. Então o inimigo ele começa a lançar palavras para te desanimar. Ele vai fazer o quê? Vai lançar palavras, e foi o que fizeram aqui, lançaram cartas mentirosas, dizendo que o povo ali estava se rebelando, que eles iam construir grandes fortalezas, quando na verdade estavam reconstruindo e inclusive eles tinham uma ordem real para isso. Então o inimigo muitas vezes ele vai fazer o quê? Ele vai lançar cartas mentirosas, ele vai lançar mentira, ele vai lançar calúnia, ele vai lançar através da inveja, ele vai lançar várias situações, são estratégias que o inimigo utiliza para parar você. Então ele vai utilizar situações onde acontece uma situação de desânimo através de palavras e também como prejuízos financeiros. Ele vai utilizar materiais, ele vai lançar situações para minar, para desanimar, para que o povo pare, para que a obra cesse. Então, muitas vezes a gente entende que as pequenas coisas e situações e palavras são estratégias que o inimigo utiliza para nos parar. Porque às vezes você está indo muito bem, parece que, olha, tem momentos na vida da gente que parece que é só unção, é avivamento e poder de Deus. Tem momentos que a gente parece que está numa crescente, assim, numa comunhão com Deus, e parece que aquela glória e aquele momento, mas alguma coisa, às vezes pequenas coisas, parece que tiram tudo. Parece que um dia você está cheio e no outro dia você está vazio. Então nós entendemos que o inimigo às vezes utiliza pequenas coisas, ele utiliza de estratégias para nos desanimar e para nos parar. E foi isso que ele utilizou para parar a reconstrução do templo. Então nós temos que entender que Deus tem um projeto na nossa vida e que nós só vamos reconstruir quando nós olhar firme para o Senhor. E que muitas vezes as afrontas do inimigo, a palavra do inimigo, as pequenas coisas que ele lança na nossa vida para nos fazer parar, são estratégias. E por isso nós temos que estar sempre firmes e vigilantes, em constante vigilância e oração, para que ele não venha conseguir o seu intento, que é parar você, que é te desanimar.
Então, o que acontece aqui? O profeta Zacarias, ele vai falar algo muito importante para Zorobabel. Vai dizer para Zorobabel, olha Zorobabel, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não é na tua força que tu vai vencer. Não é na tua força que você vai muitas vezes se levantar desse desânimo. Não é na tua força que você vai vencer as estratégias do inimigo. Não, mas é pelo Espírito do Senhor. E aqui a palavra do Senhor nos diz. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então nós precisamos entender que nós não dependemos da nossa força, nós dependemos do Senhor. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos garante a vitória, é Ele que está conosco. Mas Ele está dizendo também aqui, ó, quem és tu, Monte Grande, né? Diante de Zorobabel você vai ser uma campina. Então está dizendo assim, ó, que por maior problema que se apresente, por maior acusação que se encontre, por maior afronta do inimigo, por maior estratégia que aconteça, isso vai se tornar como uma campina. Perante o Senhor não existe grande problema, não existe grande muralha, não existe grande dificuldade. Isso se tornará como pequena. Por quê? Porque Deus estando conosco, nós sabemos que o Senhor dará a vitória. E aqui ele está dizendo que pelas mãos de Zorobabel, que lançaram o fundamento desse templo, vai ser pelas mãos de Zorobabel que vai ser concluído. Então Deus está dizendo, está vendo aqui, ó, e a respeito, e eu acho interessante o versículo seguinte, que diz o seguinte, e das mãos de Zorobabel, aqui está fundando, e quem despreza o dia, as coisas pequenas, pois se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então, muitas vezes, o inimigo, ou as pessoas vêm e desprezam as coisas pequenas, né? E a Bíblia nos diz que Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então você pode muitas vezes até se achar, eu tô tão pequeno, mas Deus, ele vai usar do pequeno para construir a sua obra. Ele não usa gente grande, porque o grande, já se esqueceu que o grande é Deus. Nós temos que entender que na obra de Deus, nós somos o menor, porque o grande é o Senhor na nossa vida, não nós. Então Deus usa, e aqui fala que se alegrará vendo as coisas pequenas. E aqui Zorobabel, nesse caso, se anima. E ali fala a respeito, porque são 7 os olhos do Senhor, ou seja, Deus é o onisciente, é o onipresente. Ele está em todos os lugares, ele está sabendo todas as coisas, ele tem todo o poder. E aqui fala sobre a completude do Senhor. São 7 os seus olhos, ou seja, o Senhor está contemplando tudo. Deus está vendo a situação, Deus está vendo o teu trabalho. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, nós lançamos a mão no arado na obra do Senhor, iniciou-se uma obra de Deus na nossa vida, reconstruindo aquele templo, começa em nós. Mas aí o inimigo utiliza de estratégias para tentar parar. E naquele tempo, o templo esteve parado cerca de 15 anos, a sua reconstrução, porque o inimigo utilizou de estratégias e intentos para parar a reconstrução daquele templo. Mas Deus vem e anima Zorobabel através da profecia aqui de Zacarias e de Ageu, e ele retorna a reconstrução do templo. E aí nós temos novamente no reinado persa, o rei Dário, que vai procurar lá, porque os governadores desse período aqui ficaram preocupados que a Pérsia viesse novamente, exterminasse quando eles retornaram à reconstrução do templo, e vão buscar e vão encontrar a ordem do rei Ciro dizendo que não, o templo tinha que ser reconstruído. Então nós temos que entender que quando o Senhor lança uma palavra, a palavra está dada. Nós temos que entender que a nossa parte, nós precisamos buscar a Ele. Mesmo que o inimigo se levante com afrontas e estratégias, mesmo que as situações sejam difíceis, nós estamos vendo aqui Zorobabel com esse grande trabalho de fazer a reconstrução da obra de Deus, sendo parado por estratégias do inimigo, sendo desanimado. E nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é refúgio e fortaleza bem presente na angústia. É nesse momento que o Senhor está conosco, e é nesse momento que ele está fortalecendo, e é nesse momento que ele está levantando o desânimo, e é nesse momento que ele está dizendo uma palavra para nós, está dizendo esforça-te. E Zorobabel aqui teve uma grande importância, ele foi um líder para levantar novamente aquele povo, foi um líder para trazer reconstrução.
E Deus está dizendo para ele que não importa a situação, não importa se o inimigo veio, se ele utilizou de estratégias, Deus é quem dá a vitória. Então, ao invés de você ficar ouvindo o que o inimigo está fazendo, ficar vendo que o inimigo está lançando pedras de tropeço, ficar ouvindo a afronta do inimigo, ficar dando ouvido para aquilo que o inimigo está falando, dê ouvido para aquilo que Deus está dizendo. E Deus está dizendo: levanta-te, esforça. Deus está dizendo que esse monte grande vai ser uma campina perante Zorobabel. Ou seja, por maior dificuldade, por maior problema que se apresente, esse problema vai se tornar em nada perante o Senhor, porque é Ele que dá a vitória. Não é por força, não é por violência, ou seja, não é na minha força, não é na minha vontade, mas é no Senhor. Ou seja, eu estou trazendo nessa noite para você entender que dependemos do Senhor. Dependemos de Deus para fazer a sua obra. E aqui Zorobabel entendeu que a palavra de Deus é Deus que está trazendo uma situação, está trazendo ânimo para aquele povo, para reconstruir novamente aquilo que ele havia determinado. E eles conseguem então reconstruir. Então, no ano de 516 antes de Cristo, a reconstrução desse templo é concluída. E aí aquele povo, muitos olham para o templo, se lembrando do templo de Salomão, que era magnífico, e agora o templo ali é menor, de menor proporção. Os jovens choram de alegria porque agora eles têm um templo, e os mais velhos choram de tristeza porque não é igual ao templo de Salomão. E Deus fala ao profeta Ageu, né, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Às vezes você pode ter vivido, trabalhado na obra de Deus, e aí o inimigo lançou estratégias, e você se enfraqueceu, e você se entristeceu até, e você acha que Deus colocou na tua mão e que esse ministério não está indo avante, e que as coisas não progridem, que parece que as promessas não chegam. Mas Deus, Ele nos fortalece pela sua palavra, porque não é pela nossa força, e não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Nós só fizemos algo na obra do Senhor. E tudo é obra do Senhor. Cuidar dos teus filhos é obra do Senhor. Cuidar do teu marido é obra do Senhor. Cuidar da tua esposa é obra do Senhor. Cuidar da tua casa é obra do Senhor. E a Bíblia diz que esse é o primeiro ministério. Quem não cuida da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Tudo começa perto de você e não longe. Às vezes a gente acha que fazer a obra de Deus é fazer grandes coisas e coisas fora. E a obra do Senhor começa em casa, cuidando dos teus. Então entenda que por mais que o inimigo tenha lançado situações e estratégias para te parar, porque isso é o que o inimigo faz todos os dias. E por isso nós vivemos uma constante batalha espiritual. O inimigo está sempre trazendo situações todos os dias para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Mas a palavra do Senhor nos diz que maior é Deus conosco do que o inimigo. E nesse caso nós entendemos que Deus fala para Zorobabel: olha, da mesma mão que lançou o fundamento vai terminar. Da mesma situação, do mesmo chamado, do mesmo trabalho que eu te dei, eu vou concluir. Deus não está falando para Zorobabel: não é na tua força, eu sei que tu não tem força. Não é na tua vontade, eu sei. Não é no teu ânimo, porque o inimigo muitas vezes vem lançando coisa para desanimar. Mas é pelo Espírito de Deus. E lá no final, Deus está dizendo que esses 7 olhos do Senhor, ou seja, Deus contempla tudo. E tudo está na mão do Senhor. Tudo está na mão dele. Então a nossa parte é buscarmos ao Senhor, buscarmos a Ele. E nos fortalecer pela sua palavra. Porque a sua palavra é quem vai trazer um revestimento para a nossa vida, um fortalecimento de entendermos que o nosso Deus, que por mais que o inimigo use estratégias para parar você na obra de Deus, o Senhor está te fortalecendo. E é importante entendermos que a obra que Ele colocou nas nossas mãos é urgente de fazer. A obra que o Senhor tem feito. Irmã, eu não sei que obra que Deus tem na minha vida. Então é hora de você orar e reconstruir primeiro o teu altar. Assim como Zorobabel fez. Chegou lá e reconstruiu o altar. Depois ele lançou os fundamentos. Mas nós temos que entender que reconstrução, que o altar e que tudo começa no meu relacionamento com Deus. Se você não sabe o que Deus tem na tua vida, qual é o projeto que Deus tem, é hora de você orar e buscar o Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça? Qual é o projeto, qual é o meu chamado, qual é o trabalho que Deus tem comigo? Então, tudo começa a partir daí. E buscar aquilo que Deus tem.
Porque muitas vezes o inimigo ele vai se lançar e ele tem várias estratégias para isso. E as estratégias do inimigo, às vezes, não são as grandes coisas, são as pequenas. E é nesse ponto que nós precisamos estar sempre vigilantes, buscando o Senhor. E ele vai usar situações, vai usar pessoas, e ele vai usar palavras, e ele vai usar vários contextos para nos desanimar. Mas o Senhor nos fortalece. Porque nós nunca podemos descuidar de fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Qual é a obra que Ele tem te confiado? E nessa noite Ele te fortalece por esta palavra, por entendermos que não é pela nossa força, mas é pelo Espírito de Deus quem nos fortalece. Amém?